Olá, estudante! Você conhece a importância do assunto equilíbrio químico para compreendermos as mudanças climáticas? Eu sou o professor Sérgio Matos e vou te mostrar como é que a gente pode pensar sobre esse tema. Então, me acompanha. Equilíbrio químico e mudanças climáticas, como o aumento do CO2 está alterando o equilíbrio ácido-base dos oceanos e afetando organismos marinhos. Olha que tema aplicado, importante demais, né? Tema muito interessante. E quando é um tema bem aplicado assim, a gente já espera que em provas como a do Enem, ele esteja presente, não é? Papel do CO2 na atmosfera. Veja, CO2 aumenta devido à queima de combustíveis fósseis. Quando nós utilizamos gasolina, carvão, óleo diesel, né, combustíveis desse tipo, ou de um modo geral, combustíveis que contêm carbono, ocorre a reação com o oxigênio do ar, na reação de combustão, e o gás carbônico é um dos produtos dessa reação. E então o CO2 acaba indo para a atmosfera, o que tende a aumentar a concentração do CO2 atmosférico, não é? Parte do CO2, então, é absorvida pelos oceanos, porque apesar da molécula de CO2 ser uma molécula apolar e a água ser um solvente polar, ainda assim existe uma solubilização. Tá certo que existe aquela regra do semelhante dissolve semelhante, é fato. Mas quando uma reação química acontece com o soluto, quando ele chega a reagir com o solvente, esse efeito contribui para aumentar a solubilidade. E é o que acontece com o dióxido de carbono, ele reage com a água e vem a formar ácido carbônico. Então, a formação desse produto acaba aumentando a solubilidade. Isso quer dizer que parte do CO2 que é gerado quando nós fazemos reações de combustão acaba indo parar nos oceanos, absorvido pela água. Então, o resultado é que isso impacta o equilíbrio químico da água do mar. Porque o CO2, também devemos lembrar, outra propriedade importante desse gás é a sua acidez. Quando ele reage com a água que gera ácido carbônico, nós vamos ter um abaixamento do pH da água. Isso é uma coisa importante demais para esse desequilíbrio que vai acontecer na água. Então, primeira reação aí para a gente pensar é o CO2 gasoso transformando-se em CO2 aquoso. Note que a setinha dupla indica uma reação reversível, quer dizer, o CO2 se dissolve, mas da solução aquosa ele também pode passar para a forma gasosa, né? Mas na água ocorre essa reação que você vê agora. Formação de H2CO3, ácido carbônico. Não é um ácido forte, não é um ácido que ioniza muito, não é um ácido que libera muito H+, por exemplo, como o ácido sulfúrico, ou ácido clorídrico, ou ácido nítrico. Mas, de qualquer maneira, como ele apresenta acidez, ele vai contribuir para que o pH da água do mar acabe decrescendo. Observa aí a primeira ionização para o H2CO3, liberando H+, para formar o íon bicarbonato. Essa reação ocorre razoavelmente pouco, ela tem uma constante de equilíbrio um tanto pequena, algo ali em torno de 10 elevado a menos 7. É um valor pequeno, é fato, mas aí tem um problema também, que é a questão do deslocamento do equilíbrio. Aquilo que a gente estuda quando vê o chamado princípio de Le Chatelier, porque quando a quantidade de CO2 na atmosfera aumenta, os equilíbrios são deslocados para a direita, no sentido de formação de mais produto. Então, eu vou ter um aumento da quantidade de CO2 na fase aquosa. Esse CO2 aquoso acaba gerando ainda mais H2CO3, o ácido carbônico, que então vai ter ionização, vai produzir H+, então a tendência é o aumento da concentração de H+ nos oceanos. Essa primeira reação é uma das ionizações do ácido carbônico, mas note que é a segunda ionização, essa reação que aparece agora na tela. Essa contribui pouco, eu diria, porque a primeira ionização é sempre maior que a segunda. Isso é verdadeiro para qualquer ácido. Uma coisa importante para você: quando um ácido apresenta mais do que um hidrogênio ionizável, essas ionizações elas vão decrescendo em intensidade na medida que elas vão acontecendo, de tal maneira que a primeira ionização ocorre mais do que a segunda. Se houvesse uma terceira, a segunda ocorreria mais que a terceira e assim sucessivamente. Isso acaba se refletindo numa grandeza que nós chamamos constante de acidez, comumente representada por Ka, K índice A.
para representar a acidez do composto. O ácido carbônico, na primeira ionização, apresenta uma constante de equilíbrio, como eu dizia há pouco para vocês, de 10 elevado a menos 7. A segunda é 10 a menos 11. É um tanto menor. Contribui de alguma maneira, mas se a gente pensar já na primeira ionização, ela já dá uma contribuição razoável para aumentar a acidez da água, para provocar a diminuição do pH. Então, o princípio de Le Chatelier, como eu descrevia para vocês, consiste nisso, para esse tipo de reação. Um aumento da quantidade de CO2 desloca o equilíbrio, né? Isso quer dizer que quanto mais combustões de compostos contendo carbono, de substâncias contendo carbono nós fizermos, mais elevada vai ser a concentração de CO2 atmosférico. Isso vai provocar, então, deslocamentos de equilíbrio que vão gerar mais ácido carbônico, aumentando a concentração de ácido carbônico na água. E com isso, a ionização do ácido carbônico vai produzir uma maior concentração de H+, portanto, gerando maior acidez, né? E esse aí acaba sendo um problema porque essa acidificação, essa diminuição do pH, acaba tendo consequências. Repara um detalhe importante aí que eu acabo de dizer. Quando a concentração de H+ aumenta, o pH diminui, porque vamos lembrar que pH é calculado por menos logaritmo da concentração de H+. Note que na expressão de cálculo de pH aparece um sinal negativo. Então, quando eu aumento a concentração do H+, o pH acaba decrescendo. Então, eu digo que a acidez aumenta pelo aumento da concentração do H+, e, consequentemente, é uma diminuição do pH da solução. Assim acontece a acidificação dos oceanos, né? pH médio dos oceanos, então, está decrescendo, está diminuindo, o que é uma coisa que nós percebemos que ocorre por ação humana, porque eu diria que não fosse desse jeito, nós teríamos um equilíbrio natural entre os gases atmosféricos, porque, por exemplo, nós produzimos CO2 através do processo respiratório, né? Os animais produzem gás carbônico, nós consumimos oxigênio da atmosfera, geramos gás carbônico para a atmosfera. No entanto, as plantas consomem o gás carbônico, elas lançam o oxigênio na atmosfera. Então, existe uma troca gasosa natural que manteria a concentração de CO2 na atmosfera, digamos que estabilizada, né? E que manteria ali um pH da água dos oceanos também estabilizado. O problema, portanto, é a ação humana na elevação da quantidade de CO2 atmosférico, e aí, como você vê, o deslocamento de equilíbrio que acaba provocando essa diminuição de pH. Então, nós temos redução de íon carbonato que está presente na água, porque o H+ reage com carbonato, o que vai interferir, vai ter impacto direto em organismos calcificadores. Portanto, com esses impactos em organismos marinhos, com corais tendo dificuldade em formar carbonato de cálcio, que é a estrutura, o fundamento da estrutura de corais, porque este sal, o carbonato de cálcio, que é encontrado também no calcário, que é encontrado também no mármore, ele apresenta caráter básico. E então ele está sujeito à ação dos íons H+, ele está sujeito à ação da acidez, que acaba por dissolvê-lo, que acaba por, também podemos dizer, desmineralizar a estrutura do carbonato de cálcio, a estrutura de corais. Então, isso é uma coisa que, com certeza, compromete a estrutura. Então, moluscos e crustáceos acabam sofrendo, né, com conchas mais frágeis por conta dessa acentuação da acidez da água. Portanto, alteração da cadeia alimentar marinha. Então, note que tem uma série de consequências aí drásticas e a gente precisa fazer alguma coisa, né? E isso é algo urgente. Consequências ecológicas, portanto, branqueamento de corais, perda de biodiversidade, impacto na pesca, na economia. Olha a lista de coisas impactantes que tem a ação humana mexendo com a concentração de CO2 na atmosfera, né? Temos soluções? Bom, temos que encontrar, temos que pensar num jeito de não provocar esse aumento de acidez, né, no ambiente marinho. O que poderia ser? Redução das emissões de CO2, ou seja, a busca de novos combustíveis, a utilização de outras formas de energia, né? Por exemplo, energia eólica,
energia das marés, enfim, arranjar uma maneira de diminuir essa quantidade de CO2 que a gente lança para a atmosfera. Proteção de ecossistemas marinhos, educação, conscientização ambiental é uma coisa que nunca pode faltar. Então, isso tem que estar nas escolas, isso tem que estar nas nossas conversas, tem que estar no nosso cotidiano para que a gente possa fazer alguma coisa, não é? E melhorar os ecossistemas e melhorar o ambiente em que vivemos. Espero que isso tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre o que o equilíbrio químico nos tem a explicar e, evidentemente, que isso possa te ajudar também no vestibular e que você possa ler as questões e ter uma habilidade, uma capacidade cada vez maior de compreensão e solução. É isso. Um abraço.